Bem, é uma alegria rever todos os irmãos. Alguns não conheço, e isso é muito positivo, é muito bom, porque a igreja está crescendo, está se expandindo, e outros que conheço já há algum tempo, revê-los, abraçá-los, saber que estão perseverando no Senhor. Cada vez que a gente volta e vê os irmãos antigos e abraça e ouve do que Deus está falando, é uma alegria muito grande. João falava isso na sua carta, ele dizia que não tinha maior alegria do que saber que a igreja estava andando na verdade, estava permanecendo na verdade e perseverando em Cristo. E a outra alegria é conhecer novos, porque a igreja não está parada, a igreja está aberta, a igreja está avançando, o reino está se estendendo. Mas não quero pegar muito tempo, a questão do jejum é brincadeira, tá, irmãos? É brincadeira, tem almoço sim. Eu não quero pegar muito mais tempo de vocês, eu gostaria que vocês abrissem as escrituras em Isaías capítulo 6. Quero compartilhar rapidamente uma palavra com vocês que Deus tem colocado no meu coração. Ministrei essa palavra em Magé e precisei de 2 domingos para ministrá-la, mas aqui eu vou fazer uma síntese e expressar algo que Deus tem falado comigo nesse texto. Magé está bem, graças a Deus, estamos caminhando aí debaixo da cobertura do Moacir, do Ion, Porto Alegre, e temos tido assim grandes alegrias ali em Magé. Estamos vivendo uma nova fase, uma nova estação, com muitas coisas diferentes, novas, e quero compartilhar um pouco dessas coisas novas com vocês. Isaías 6, a partir do verso 1 em diante. Todos acharam? Amém? Mesmo assentados, acompanhem a leitura. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: Ui, ai de mim, pois estou completamente destruído. Não há mais esperança para mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa incandescente, que tirara do altar com uma espivitadeira, um instrumento para se tirar brasas do altar. E com a brasa tocou-me a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: Vai. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Espírito de Deus, tu estás neste lugar, tu estás entre nós, te percebemos com muita facilidade, Espírito de Jesus. Percebemos que o Senhor está glorificando o Senhor Jesus entre nós nesta manhã. Está comunicando à tua igreja algo que o Senhor recebeu de Cristo Jesus. E nós queremos nos abrir inteiramente para o Senhor, diante da tua palavra. E que essa palavra, hoje, venha arder no nosso coração. Senhor,
envergonha teus inimigos e glorifica o teu nome na vida da igreja em Niterói. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nesta manhã. E nos abrimos para conhecermos melhor, um pouco melhor, aquilo que o Senhor está querendo comunicar à igreja, aquilo que o teu Espírito está falando à igreja nesses dias, aquilo que o Senhor demanda de nós. Estamos abertos, Senhor, nós existimos para o Senhor, nascemos para o Senhor, estamos aqui para servi-lo da melhor maneira possível. Obrigado pelo poder do teu Espírito, Pai, derramado nesse lugar em nossas vidas. Nos abrimos, fala conosco, Senhor, fala conosco. Move algo dentro de nós hoje na direção de mudanças, na direção de transformação, na direção de ampliar nossa visão acerca de tua obra. Estamos aqui, Senhor. Agracia-nos com uma palavra fresca, com um óleo fresco sobre nossas cabeças. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês nesta manhã, irmãos, uma palavra que intitulei da seguinte maneira: 4 novas experiências para a igreja em Niterói. Amém? Claro que quando ministrei para Magé, eram 4 novas experiências para a igreja em Magé. Mas aqui é uma outra cidade e eu tenho a impressão de que as experiências que Deus quer trazer em Magé, Ele quer trazer aqui em Niterói. Então o título é 4 novas experiências para a igreja em Niterói. Como é o título? Diga à pessoa que está do seu lado, eu quero te dizer. Fale para ela, não vire para ela e fale para ela, do seu lado. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus tem 4 novas experiências para você nesse tempo. Prepare-se. Amém? Ok. É um texto muito conhecido, o texto de Isaías. Eu creio que a maior parte dos irmãos, se não todos, já ouviram falar ou já leram, ouviram ministrações sobre esse texto. Ele é um texto muito rico. Poderíamos falar de várias perspectivas e salientando vários pontos nesse texto. Mas hoje eu quero olhá-lo assim, de uma forma a entender experiências que Deus quer trazer para a igreja atual. Por isso que eu estou chamando de novas experiências. Não quero aqui questionar experiências anteriores, muito pelo contrário. São experiências que vão se somar a tudo que temos vivido do Senhor. São experiências que vão acrescentar revelações àquilo que Deus quer fazer na vida da igreja. A primeira grande e nova experiência que eu vejo na experiência de Isaías, no texto de Isaías, é uma nova percepção da glória de Deus. Precisamos, urgentemente, como igreja, viver uma nova percepção de Deus e da sua glória. Isaías, ele localiza essa experiência no ano da morte do rei Uzias, que era parente dele, e ele tinha acesso a esse rei, ele tinha acesso ao palácio, e a morte do rei marcou muito a vida do profeta. Ele diz que nesse período de perdas, ele teve uma grande experiência com a glória de Deus. Ele teve uma grande visão do Senhor no trono, como está narrado aqui. Nós conhecemos a história. Não quero me prender a detalhes, mas só quero sinalizar que esse tempo é um tempo de nós nos abrirmos para vermos Deus de uma forma maior. Talvez em alguns aspectos de uma forma diferente. Na nossa vivência com Ele, na nossa experiência com Ele, na nossa comunhão com Ele em espírito, nós entendermos Deus de uma maneira mais profunda. Isaías diz que viu o Senhor. Nós sabemos que as Escrituras nos ensinam que ninguém nunca viu o Senhor. Então, como entender essa expressão? Eu vi o Senhor. Nós só podemos entender isso reconhecendo que, na verdade, Isaías viu a glória do Senhor. Qual a diferença de ver o Senhor e ver a glória do Senhor? A Bíblia nunca diz que ninguém viu a glória de Deus. Aliás,
Pelo contrário, ela afirma muitas e muitas vezes que o povo de Israel viu a glória. Êxodo, por exemplo, diz que a glória de Deus se manifestou e tinha aparência de fogo, e todo o povo viu. Ver a glória e ver o Senhor são coisas diferentes, porque o Senhor é eterno, mas a glória é criada. A glória de Deus, ela foi criada justamente para que Deus pudesse ser visto. Há um teólogo moderno, Wayne Grudem, que traz uma definição de glória que eu acho que foi a melhor que eu encontrei até hoje. Ele define glória da seguinte maneira: glória é o brilho criado que circunda a presença de Deus. Quando só havia Deus, não era necessário glória, porque ele não precisava se expressar para ninguém. Mas agora, quando ele cria todas as coisas e essa criação vai conviver com ele, ele precisa de um brilho. Ele precisa ser circundado por um brilho, por um resplendor, para que a criatura possa vê-lo. O que nós entendemos de Isaías não é que ele viu o Senhor, ele viu a glória de Deus expressa ali no templo. E ele descreve essa glória. Ele fala dos serafins, que são seres angelicais que protegem a santidade do Senhor. E ele fala, inclusive, que os serafins reconheciam a glória de Deus em toda a terra. Os serafins conseguiam ver essa glória manifesta em toda a terra. E aqui está o meu ponto. Queridos, nós precisamos nos abrir para vermos a glória do Senhor aonde não temos visto. Nós podemos ver mais a glória de Deus na nossa casa. Nós podemos ver mais a glória do Senhor, a manifestação de Deus em locais onde nós não estamos vendo. Quero desafiar você a buscar conhecer mais essa glória que foi expressa na sua plenitude em Cristo Jesus. Amém? Jesus é a manifestação plena da glória de Deus, da expressão da divindade, da expressão da trindade. Ele é a manifestação plena, mas a glória de Deus, ela pode ser vista em muitos lugares. Segundo os serafins, ela está em toda a terra. Está nos animais, está nas estrelas, está no homem, está nas plantas, está em situações. A glória de Deus, há algo de Deus em cada coisa do universo. Isso não é panteísmo, que acredita que Deus é tudo. Hoje é muito comum se pensar assim na nova era. Deus é tudo, tudo é Deus. Não. A glória dele, ela se expressa em todas as coisas criadas. Amém? Há um texto de Provérbios que me inculca muito. Provérbios diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas. Irmãos, eu tenho desejado que essas coisas encobertas revelem mais de Deus para mim. Às vezes, quando lido com uma pessoa, quando lido numa situação, em casa, num problema, numa dificuldade, eu quero ver a glória de Deus ali. Eu quero ver Deus agindo ali. Eu quero ter uma experiência maior com Deus ali. E eu quero te desafiar hoje a buscar uma nova percepção da glória de Deus. Você pode se surpreender com manifestações de Deus aonde você não tem visto. Nossos olhos, eu creio, serão abertos nesse tempo para vermos essa glória. Amém? Você já parou para pensar que quando você abraça um irmão, você está abraçando alguém criado à imagem e semelhança de Deus? Quando você abraça uma pessoa que nem é da igreja, você está abraçando uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus? Está deturpado pelo pecado, mas a imagem e semelhança de Deus está nela, está nessa pessoa. Você está entrando em contato com algo divino ali, que está na pessoa. Eu quero então animá-los a se abrirem para que Deus se revele mais à igreja de Niterói, se revele mais a cada um discípulo, de formas simples, muito simples.
Durante muitos anos eu tive dificuldade com a minha vida devocional com Deus. Não sei, acho que aqui em Niterói não tem esse problema, mas eu tive muita dificuldade porque eu me cobrava muito, orar tanto tempo, ler tantos capítulos da Bíblia e jejuar e fazer tantas coisas para me sentir em comunhão com Deus. E os últimos anos de minha vida, o Espírito Santo tem me tratado de uma forma muito forte nessa situação e tem me colocado em uma posição diferente, nova. Uma posição em que Deus tem se revelado em coisas muito simples. Então, eu não preciso me preocupar em fazer algo que vai proporcionar uma revelação de Deus. Eu só preciso me abrir porque Ele está pronto a se revelar em cada situação, das mais simples, do dia a dia. Sabe aquela coisa de você estar correndo, de você estar caminhando e você estar orando em línguas? Sabe aquela coisa de você estar dirigindo e você sabe que o Espírito Santo está ali e você está conversando? Amém? Estão entendendo? Experimentar Deus em coisas simples. Ah, mas você lê um texto que, poxa, é algo muito incomum que Deus se revele dessa forma. Por isso, eu quero te dizer, vermos a glória de Deus pode ser uma experiência muito diferente daquilo que nós imaginamos. Sim, há uma glória que derruba o homem, que nos deixa constrangidos. Há uma manifestação da justiça, da santidade, dos atributos de Deus, e quando você entende, vê e se expõe a isso, há um desmontar de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente pensa, de um monte de coisa já construída, porque você viu algo totalmente diferente de Deus. Há um impacto muito grande, que é o que aconteceu com Isaías. Mas eu quero te falar que essa glória do Senhor, assim como estava em Jesus, de uma maneira tão simples, a ponto das pessoas não verem a glória. Pessoas lidavam com Jesus, pessoas conviviam com Jesus e não criam que Ele era quem Ele dizia que era. A glória estava ali o tempo todo, Ele era a manifestação da glória de Deus, a vida dele, mas as pessoas não viam essa glória porque queriam uma outra glória. Cuidado com a glória que você está esperando. Deus pode te confundir. Você pensa que Ele vem pela direita, Ele vem pela esquerda, de uma forma tão simples e tão disfarçada que você perde a revelação. Deus quer se revelar a você de modos simples. Deus quer trazer à sua vida devocional um impulso, um ânimo, algo novo, uma vida. Deus quer trazer à sua fé algo muito forte, que te impulsione a realizar coisas que até então você não conseguiu fazer, por essa manifestação de sua glória. Amém, queridos? Estão comigo aqui? Amém? Qual a primeira nova experiência? Nova percepção da glória de Deus. Consequentemente, será do próprio Deus, mas a revelação dele, a manifestação dele, visto que não podemos ter acesso direto ao ser de Deus. A sua glória nos revelará sua santidade, nos revelará sua justiça, nos revelará seu amor, sua graça, sua misericórdia, mas nos revelará sua ira, o seu poder. Nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas estão indo muito para os extremos, em várias áreas da vida, e na visão de Deus também, na visão bíblica também, muito extremos, onde pegamos um aspecto da verdade e enfatizamos aquilo, vivemos em torno daquilo. Por exemplo, uma graça que é barata, onde as pessoas são encorajadas a crer que vão receber algo de Deus, que vão ser abençoados por Deus, estando numa condição completamente contrária aos princípios de Deus. É uma graça barata. Deus é bom, Deus vai ajudar, Deus quer a felicidade humana, e assim vai, sem encarar que o mesmo Deus que é gracioso, que é misericordioso, e que é bom, e que é justo, é santo, Ele não apenas é bom, mas Ele também é poderoso, Ele se ira todos os dias. Eu entendo que Isaías, a partir daquela experiência,
de ver a glória do Senhor, ele passa por uma mudança muito grande. E aqui está o segundo ponto. Eu creio que Deus quer trazer à igreja nesses dias um novo entendimento do pecado e da graça. Vejam, acompanhem comigo, não sei se vocês têm a Bíblia aberta ou ligada. Abram ou liguem a Bíblia. Acompanhem comigo aqui a partir do versículo 5. Até o 4, Deus se revela e Isaías tem a experiência com a glória do Senhor. Os serafins clamam Santo, Santo, e há um movimento ali, um tremor no templo onde ele se achava, e tudo se enche de fumaça. Ele vê o Senhor, ele vê a sua glória. E esse impacto da revelação de Deus sobre ele produz uma nova experiência com o pecado e com a graça. Vamos parar um pouco aqui. Deus quer que tenhamos uma nova experiência com o pecado e com a graça. Não a experiência de pecar, mas a experiência de entender melhor o pecado. E, consequentemente, a graça que se revela. Quando ele vê a glória, ele grita assim: ui! Ai! A expressão no hebraico é essa, de dor. Ui! Ai! Eu estou perdido, eu estou destruído, não há jeito mais para mim, porque eu entendi agora Deus de forma melhor, de forma mais clara. Ele apareceu para mim, ele se revelou para mim, e eu agora estou numa condição, quando comparado a isso, estou numa condição muito, muito delicada. E agora eu vejo melhor o meu pecado. Eu estou mal, eu estou muito mal. E não só isso, eu estou no meio de um povo todo mal. Eu sou um homem, já começa por aí, eu sou uma criatura. E não só um homem, eu sou um homem de lábios impuros. E não só um homem de lábios impuros, mas eu habito no meio de um povo cheio de homens e de mulheres, um povo inteiro de lábios impuros. Ele tem esse contato. Aqui eu extraio um princípio. Toda vez que você avança com o Senhor, na revelação de Jesus, na revelação do Espírito, em conhecer mais dele, você vai avançar um pouco mais na compreensão de quem você é e qual é o seu estado. Parece óbvio, mas queridos, nós precisamos sempre reforçar o entendimento do nosso pecado, para não perdermos de vista a graça que nos alcançou. Eu não sei você, essas coisas acontecem só lá para Magé, aqui não, acho que não. Não sei você, mas eu assim, às vezes eu me acho bom. Às vezes eu me acho joia, tenho uma vida legal, tenho um comportamento bem legal, bem aprovado, uma família, um caráter. E sabe o que me faz pensar assim? É que eu só convivo com pessoas assim. Com os iguais. Aí eu perco o contato com pessoas diferentes. E então, pelo meio que eu vivo, eu vou me tornando daquele jeito. E as pessoas erradas, as pessoas pecadoras, elas ficam muito distantes. Essa visão de mim afeta na minha atitude em relação a esse diferente, a esse outro, que não está no meu ambiente, que não tem a mesma vivência que eu tenho, e eu o excluo. Estou falando de mim, tá bom? Estou falando de mim e da experiência em Magé. Deus tem nos constrangido em Magé a entendermos que nós não somos os bons. Nós não somos. Nós não somos
o último biscoito do pacote. Nós somos pecadores. Nós somos maus. Só que isso é fácil de esquecer quando a gente só vive com pessoas maravilhosas. E que ajudam a gente vai se tornando ali, né, correto e procurando acertar em tudo, e família ordenada, e caráter joia. A gente vai perdendo um pouco o contato com a realidade muito triste mesmo, do nosso pecado. E aí nós ficamos privados de uma outra coisa que anda junto com isso, que é da compreensão da graça. Não há como entender graça se a gente não entende pecado. Não há como ser gracioso se você se vê bom e você quer conviver com os bons. Em Magé há um constrangimento hoje sobre nós a respeito de quem realmente somos. Eu atendo em meu consultório muita gente com muitos problemas. E como psicólogo clínico eu tenho me deparado com uma triste realidade. A igreja bonitinha, ideal, linda, maravilhosa, que nós gostaríamos de ter e de ver, ela não existe. A maior parte dos meus pacientes adoecidos emocionalmente são da igreja. O que eu quero dizer com isso, queridos? Graça. Para entender que ele não é pior que eu, ele não é diferente de mim. Pessoas na igreja com vários tipos de problemas, atendo pessoas de fora com vários tipos de problemas. Vocês sabiam que o homossexualismo está entrando na igreja? Atendo vários, da igreja. Aí se eu perco o contato com de onde eu vim, quem eu sou, eu vou fazer um X nesse camarada? Não. Ou então vou vir com um discurso totalmente pronto e desqualificá-lo para a vida, para viver. Eu não sou diferente dele em relação a pecador, em relação à minha natureza pecaminosa. A manifestação desse pecado na vida dele pode ser diferente da minha, mas eu sou pecador. Eu posso acolhê-lo, eu posso abraçá-lo, eu posso ouvir o que ele tem a dizer, eu posso chorar com ele, eu posso ouvir das dores e problemas dele. Eu sei, teologicamente, de onde vem isso tudo, eu sei. Mas as pessoas não estão precisando de um sermão. Eu creio que hoje elas estão precisando muito de um abraço e de um ouvido que ouça sem julgamento. Para que nesse ambiente de graça a verdade surja. E seja verdade não só para mim, mas para ela. Eu tenho que reconhecer que a igreja atual, a igreja moderna, está despreparada para receber alguns tipos de pessoas. Como você se sentiria com várias pessoas homossexuais e lésbicas nessa reunião? Eu tenho perguntado isso para mim. São os desafios do nosso tempo, queridos. São os desafios de nosso tempo. Para sermos uma igreja relevante na sociedade, nós precisamos estar antenados com os desafios de nosso tempo. Estamos levantando uma equipe lá em Magé. E parte dessa equipe, estamos planejando treiná-los em lidar com pessoas com problemas de homossexualidade. Porque a igreja não tem. Nós temos um discurso muito pronto. Se a pessoa não se enquadra no nosso discurso, ela está fora.
Mas que tal a gente se ajustar um pouco mais? Para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir sobre Jesus de uma forma nova. Desculpem se pareço criticá-los, não estou fazendo isso. Eu estou só dizendo, como disse no início, compartilhando de umas experiências novas que estamos vivendo em Magé. Deus tem nos constrangido, revelando de novo o nosso pecado. Depois de 30 anos, eu sou batizado há 35 anos. Tem 35 anos que eu me converti, mas como é fácil, irmãos, a gente perder o contato de onde a gente veio. Como é fácil esquecer que nós somos maus, nós somos pecadores. Aí quando a gente esquece isso, a gente facilmente julga o outro. E o outro que ainda está naquela situação que a gente estava lá no início, ele fica muito distante. Não dá para acolher, não dá para abraçar, não dá para ajudar. Eu fico com medo de isso significar negociar princípio. Eu fico com medo disso significar perder a essência do Evangelho. Mas não vamos perder nada. Não vamos perder nada. Nós sabemos onde queremos chegar. Nós sabemos o que cremos. É mais vivência. É mais graça. Eu acho que eu ia ficar muito sem jeito com Jesus quando ele se reunia com os publicanos e pecadores. Eu acho que eu ia ficar desconfortável. Poxa, Jesus! A gente hoje lê as Escrituras e os fariseus e escribas, né, os religiosos que tinham dificuldade com os publicanos e com Jesus junto com eles e com as prostitutas e com o pessoal aí que não eram bem vistos, a gente lê assim e critica esses religiosos, mas eu tenho pensado sobre mim, como que eu me sentiria ali, sabendo da vida da pessoa, sabendo daquela mulher que se esparrama toda e chora, e enxuga com o cabelo, o pé, e eu sabendo quem era ela. Todo mundo sabia, e Jesus não faz nada, no sentido de repreendê-la, no sentido de tirá-la, no sentido de reprovar ou desqualificar a presença daquela mulher. Ele acolhe e dá uma cacetada nos religiosos e acolhe a mulher, recebe a adoração dela. Como pode? Isaías viveu isso. Quando ele vê a glória, quando ele vê o Senhor, quando ele entende quem é Deus em todas as suas facetas, ele é bom, mas ele é todo poderoso. Eu preciso confiar nele, mas eu preciso temê-lo. Quando ele vê Deus assim, ele desmonta. Ui, ai de mim. Ai de mim. Ele era profeta. Ai de mim. Até ali ele falava ai para todo mundo. Ai do povo, ai dos sacerdotes, ai de fulano, ai. Mas agora ele volta-se para si e fala, ai de mim. Eu agora consegui me ver. Eu estou perdido. Eu estou completamente destruído e desqualificado, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu vi agora o Senhor. Estou desqualificado. Mas o maravilhoso é que nesse contexto, voa para ele um dos serafins. Um dos serafins voa e traz na mão uma brasa incandescente. Você já viu aquela brasa vermelhinha? Você sopra assim, tira as cinzas, vermelhinha. Essa brasa, viva, incandescente. Ele pega e vai na direção do profeta. Eu não sei o que Isaías pensou ali, agora eu vou ser queimado, agora eu vou ser destruído. Ele vem com juízo, é fogo. Ele vem com juízo. Não era juízo. Toca nos lábios do profeta e não queima, mas purifica. O serafim diz, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Não é para destruir você, Isaías. Com essa atitude, eu não destruo ninguém. Com a humildade que você está demonstrando, com esse quebrantamento, com essa visão correta de si mesmo, como pecador, eu não destruo ninguém. Eu preciso, na verdade, disso para começar minha obra. Amém, queridos? E por que toca nos lábios? Eu acho que duas razões são evidentes. Porque ele tinha falado que os lábios eram impuros.
e porque a vocação dele tinha a ver com sua boca, profeta. Deus vai te tocar, vai te curar, vai te libertar. Deus vai te purificar naquelas áreas onde você sentir-se bem desqualificado diante do que Deus é, diante da glória dele. Nessa área de fragilidade, esse meu ponto fraco, essa área, meu Deus, como eu sou mau, como eu sou incapaz de atender o teu padrão por minha força. Como, Senhor, não há em mim nenhum poder sozinho para eu bancar os teus princípios. Como que eu falho? Como que eu sou mau? Como que eu sou incapaz? E nessas áreas onde você sente mais evidente essa fraqueza, nessas áreas Deus te toca, e Deus te purifica, e Deus te perdoa, e Deus te cura, ao ver o teu quebrantamento e humildade. Amém? Estão comigo? Vocês são muito quietos. Muito silêncio. A graça será experimentada mais profundamente à medida que nós soubermos mais a respeito de nosso próprio pecado. Não esquecermos, assim como as estrelas brilham mais à noite, aliás, nós só vemos uma estrela brilhar de dia, que é a nossa estrela, o nosso sol. As outras, a não ser no entardecer e no amanhecer, mas meio-dia você não vê outras estrelas, porque está muito claro. O céu está azul. Mas à noite, quando não tem luz, quando está aquela escuridão, você vê milhares de estrelas. A graça, ela se revela, ela se manifesta, ela brilha, sempre com esse fundo de quem somos, de verdade. De nossa fraqueza, de nosso pecado, de nossa incapacidade, de nossa impotência para vivermos aquilo que Deus quer. Querido, não se iluda não. Tudo de bom que tem em você é Cristo vivendo em você. Depois do estado de depravação que você entrou pelo pecado, tudo de bom que tem em você é graça de Deus. Amém? É graça do Senhor. É graça. Então podemos acolher o diferente sem negociar. Mas para ouvi-lo, para amá-lo, para servi-lo, principalmente os que querem ajuda. Em terceiro lugar, e já caminhando para o final, Deus quer trazer uma experiência para a igreja de Niterói. Veja isso. Verso 8, acompanha aí na sua Bíblia ligada ou aberta. Depois disto, depois de quê, irmãos? Depois de quê? Depois de ter visto a glória de Deus, experiência forte com o Senhor, depois de mais o quê? Visto a si mesmo, olha, eu estou perdido, eu sou um pecador, eu vou morrer, não tem jeito para mim. E depois de purificado, a graça, amém? A graça veio. Depois dessas experiências, depois desse preparo, só depois, não antes não dava, só depois, ele ouve a voz do Senhor. Há coisas que Deus vai falar conosco só depois dessas experiências. Não vai falar antes porque não estamos prontos. Não vamos entender, não vamos dar ouvidos, não vamos dar a importância devida. Nós não vamos ouvir. Deus vai falar conosco depois de vermos melhor a sua glória, de entendermos melhor quem é Ele, de estarmos num relacionamento mais profundo com Ele, sermos mais sensíveis às suas manifestações, na simplicidade. Depois disso, e sabermos que nós estamos desqualificados, e a graça nos alcançou, e tudo que nós somos devemos à graça. Depois disso, a gente vai ouvir Deus falando. O que Isaías ouviu? Ele ouviu uma conversa da Trindade. Ok?
Porque aparentemente a Trindade não está falando com ele. Aparentemente. Está falando entre si. Vocês não percebem isso? Parece que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conversando ali. Aí eles falam como Deus. Na primeira pessoa eles falam: a quem enviarei? E depois, como três pessoas da Trindade, eles falam: e quem irá por nós? Primeiro fala como Deus único, depois fala como três pessoas divinas. Há uma conversa ali. Eles falam juntos a primeira parte: quem enviarei? E depois eles falam entre si: e quem irá por nós? Aí tem um camarada com acesso a esse concílio do Senhor. Esse camarada conseguiu entrar no concílio do Senhor. Ele está ali no conselho da Trindade. E o que capacita ele estar ali? As experiências que ele teve antes. Sabe quem é Deus. E ele está cheio de temor e tremor, mas de uma estranha confiança, porque esse Deus não o destruiu. Ele está ali, temendo e tremendo, mas cheio de confiança, porque é um ambiente de graça, de muita seriedade, mas de graça. Então ele está ali. Aí ele ouve a Trindade falar. Quem? 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 O que ele faz, irmão? O que ele faz? Vamos lá. Eu aqui, ó, euzinho aqui. Aparentemente não foi dirigida a ele. Há uma voluntariedade, há uma dívida aí de gratidão que surge. Há uma coisa que impulsiona aquele homem. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque era para eu estar no inferno agora e eu estou aqui ouvindo Deus falar. Eu estou vendo a glória dele, eu não fui queimado vivo, eu não fui destruído. É muita graça, eu tenho que fazer alguma coisa por esse Deus. Eu tenho visto que uma das motivações mais poderosas do ser humano é a gratidão. É o constrangimento pela dívida de gratidão. Queridos, quando alguém faz algo para você assim muito, muito, muito importante, numa hora que você estava precisando muito, numa hora que você não tinha como sair, não tinha ajuda, e alguém se dispôs e veio resolver o seu problema, a dívida que você fica com essa pessoa é tão grande que quando ela precisar, dificilmente você não vai fazer sacrifícios para ajudá-la. Essa motivação, na verdade, ela deveria ser a motivação contínua de um discípulo. Tem uma dívida. Eu sou o devedor. Então, Senhor, estou aqui. Eu estou aqui. Há um novo compromisso com o chamado. Ele já era profeta. E há um novo compromisso com esse chamado dele. Com essa coisa que Deus queria fazer e estava perguntando quem. E ele se compromete voluntariamente. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. É para ir lá para o meio dos índios? Eu estou aqui. É para ir lá para o Japão? Eu estou aqui, Senhor. É para fazer discípulo? Eu estou aqui. É para restaurar famílias? Eu estou aqui. O Senhor tem a quem enviar. O Senhor tem quem vai pelo Senhor. Queridos, essa espontaneidade, essa voluntariedade, essa coisa de ser movido por dentro, por gratidão, por amor, por reconhecimento, na verdade deveria ser a única motivação na igreja, não? Ela é ideal. Às vezes nós estamos assim meio perdidos, nós estamos precisando de agir por peso da autoridade. Amém? Palavra de autoridade. O discipulador às vezes tem que dar uma carteirada, fala, não, meu filho, você vai fazer assim. Aí o rapaz, ou a pessoa,
vai e faz, mas não com essa motivação, ele faz pelo entendimento da autoridade. Mas se não evoluir o mais rápido possível para o entendimento de quem é e quem Deus é e da graça, ele cansa, ele não consegue ficar. Ninguém fica no reino de Deus muito tempo, ninguém consegue conviver com a igreja muito tempo, movido somente por entendimento de autoridade. Se o amor não entrar, se a graça não entrar, se a gratidão não entrar, se o reconhecimento não entrar, cansa. Sabe aquela coisa bancada na força? Você cansa e você se frustra. Eu quero dizer, há uma motivação mais nobre. Leve, que é esse amor, essa gratidão, esse sentimento, Senhor. Eu tenho que fazer algo. Minha obediência não é nada, não é nada mais do que eu deveria fazer. O Senhor é Deus, mas eu estou fazendo mais do que por obediência, eu estou fazendo porque eu te amo, Senhor. O Senhor me conquistou. Eu admiro o Senhor, eu quero ser como o Senhor, eu estou totalmente constrangido aqui. Amém? Em último lugar, queridos, no verso 9, ele ouve novamente a voz do Senhor, agora se dirigindo a ele. Antes era uma conversa ali que ele estava participando, mas agora vai diretamente para ele. E o Senhor diz: vai. Aqui, uma abertura para novos projetos e desafios. Muito interessante, porque da primeira vez era geral. Deus está falando de forma geral. Quem que eu vou enviar? Quem vai por nós? Não tinha dito especificamente o que era para fazer. Quando ele se dispõe, Deus começa a detalhar. Eu quero que você vá e diga a esse povo assim, 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 assim. E ele dá o projeto novo para ele. Amém? Você está aberto para novos projetos e desafios? Está? Olha lá, hein? Você está aberto para novos projetos e desafios de Deus na tua vida? Amém. Não, meu projeto é fazer discípulos. Glória a Deus. É o de todo mundo. Mas dentro desse projetão, que é a estratégia para cumprir o propósito, Deus tem micros projetos que pode ativar, que pode facilitar o projetão de fazer discípulos. Você teria um orfanato? Você abriria um asilo? Você montaria uma escola? Você abriria uma empresa sabendo que Deus está mandando você abrir para custear o reino? A obra? Você trabalharia com pessoas de rua? Você trabalharia com homossexuais? Estudaria isso? Saberia como eles pensam? Prepararia-se para abordar pessoas dessa forma? Dentro do projetão de fazer discípulos, Deus tem micros projetos que facilitam, que viabilizam, que atraem, que promovem encontros onde a palavra pode ser estabelecida. E nós temos que estar abertos para esses projetos. Deus tem me dado um projeto. E esse projeto tem vários braços e um deles é montar uma clínica. É ter uma instância para atender pessoas. Para restaurar vidas, famílias, casais.
arde no meu coração. Eu creio que tudo isso vai cooperar com o propósito do Senhor. Amém? Deus disse para Isaías: tudo bem, você está disponível? Então, vai lá, vai. Nunca faça sem o vai de Deus. Não saia tentando fazer as coisas, como Moisés lá, quando tinha 40 anos. Veio-lhe a ideia, o coração, de que Deus ia dar liberdade ao povo através dele. Ele tinha influência política, era príncipe. Aí veio a ideia: já entendi o plano de Deus, vou fazer. É por mim. Aí ele começa, e já na primeira, mata um camarada. Se torna um assassino. E foge. 40 anos depois, Deus aparece falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Mas agora era Deus que estava dizendo: vai. Agora é o tempo. E você vai do meu modo. Você vai nos meus recursos. Você vai no meu poder. Antes do vai, não faça não, meu irmão. Ore, busque, se aconselhe. Mas depois que Deus fala vai, você tem todo o respaldo para ir. A coisa vai andar. A coisa vai fluir. Vai haver recursos. Vai haver unção. Vai haver graça. Vai haver sabedoria. Vai haver frutos. Porque Deus está contigo. Eu quero te animar nessa manhã a se abrir para novos projetos e novos desafios do Senhor na tua vida. Amém? Eu posso orar com você? Você pode ficar em pé para orar? Vamos orar, queridos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo, te agradeço pela palavra do Senhor. Ela é luz para os nossos caminhos, Senhor. Lâmpada para os nossos pés, nos guia a toda a verdade, aos princípios do Teu reino. Teu Espírito, quando a ilumina, esclarece. Senhor, compartilhei algo no meu coração para os amados aqui, os queridos. E oro para que o Senhor tome essas palavras, essas reflexões, essas lições, essas verdades, e dentro da realidade dos teus filhos aqui, que sejam aplicadas da melhor maneira. Que essa aplicação seja conduzida pelo Senhor. Senhor, eu proclamo aqui novas experiências com tua glória, com essa visão do Senhor, com esse entendimento de quem é o Senhor. Eu proclamo, meu Deus, irmãos que têm tido dificuldade de manter uma comunhão contínua e constante contigo, que têm se cobrado, que têm ido muito para o lado legalista, que têm, Deus, se sentido desconectado ou desqualificado espiritualmente. Eu proclamo, Senhor, o remover, a remoção de todo bloqueio espiritual, de toda barreira em relação ao Senhor, na vida de oração, na vida de estudo da palavra, de meditação, de jejum, de solitude, de tempo para refletir, de estudo, Senhor. Eu proclamo um desbloqueio da vida devocional, do andar contigo todo o tempo, em todo lugar. Eu proclamo um desbloqueio, eu proclamo, Senhor, um enriquecimento de experiências novas com o Senhor, de ouvir tua voz, de ver a tua face, de tocar na tua realidade, de perceber o Espírito enchendo, o Espírito falando, o Espírito ungindo, o Espírito, Senhor, trazendo revelações preciosas para esse tempo. Senhor, eu proclamo aqui novas experiências, nova percepção da glória de Deus. Eu proclamo isso, Senhor, eu proclamo isso, que haja um avivamento da fé, que haja um avivar, um acender da fé no Senhor. Meu Deus, eu te peço, revela-te aos teus filhos, revela-te aos irmãos, revela-te, Senhor, na tua simplicidade, mas na tua grandeza. Revela-te aos irmãos, Senhor, em Cristo Jesus, pelo Espírito que habita em nós, pela palavra do Senhor. Revela-te, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos a glória do Senhor enchendo toda a terra, como os serafins disseram.
Abre-nos, Senhor, para nos encontrarmos contigo em todo tempo, em todo lugar, onde estamos, no meio dos problemas, das lutas, no meio de cada situação, nos encontrarmos contigo, viver cada momento com o Senhor. Eu te peço isso, Senhor. E eu proclamo, Senhor, uma nova compreensão do pecado e da graça. Essas duas coisas sempre andam juntas. Senhor, eu oro para que haja uma compreensão muito clara de quem somos. Se alguém aqui já esqueceu porque tem andado um pouco distante, ou porque tem se sentido bom pela sua conduta, pela sua vida correta, Deus, que ele seja lembrado nesses dias de onde ele veio, de quem ele é, do que ele merece de fato. Se não fosse Jesus, Deus, que haja uma compreensão de pecado, e que haja, Deus, um reencontrar da graça, uma graça que se espalha, uma graça que invade ambientes, uma graça que se estende, uma graça, Deus, que atrai, que conquista, que nos faz ser mais como Jesus. Senhor, eu te peço, enche de graça os irmãos. Enche de graça. Eu vejo a graça aqui, eu sinto a graça. Deus, tantos momentos preciosos nessa celebração que nos comovem. A graça do Senhor está nesse lugar. E que cresça, e que cresça, e cresça o conhecimento do Senhor, a graça do Senhor aqui, em nome de Jesus. Pai, e eu proclamo também, Senhor, um novo compromisso com o chamado, uma voluntariedade, uma disponibilidade para te servir, para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, constrangido pelo amor, pela gratidão, eu estou aqui para te servir e para fazer algo pelo teu reino. Proclamo também, Senhor, que sejam liberadas sobre os teus filhos as revelações dos projetos, dos desafios que o Senhor tem para cada um, seja em qual área for, para servir a sociedade, para servir a comunidade, para servir pessoas, e assim, Senhor, facilitar e tornar mais viável, provocar uma abertura, novos encontros, a possibilidade de uma proclamação do Evangelho, a possibilidade de uma manifestação da vida de Jesus, a possibilidade das pessoas terem contato com a palavra do Senhor. Pai, espalha projetos, espalha desafios, coisas simples, Senhor, que cada um pode fazer para que o propósito do Senhor avance. Meu Deus, dons sejam liberados, ministérios sejam liberados, vocações sejam descobertas, Senhor. Senhor, faz isso, meu Deus, para que avance o teu reino na terra, e Niterói possa crescer no conhecimento da glória do Senhor. Meu Deus, eu te peço estas coisas pelos meus queridos, amados irmãos, e os abençoo para que avancem, para que cresçam em tudo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos.